mais uma história de investigação e mais uma baseada em assassinatos. Olha só. O que acontece é o seguinte: pessoas estão sendo encontradas secas, só no osso, mortas dentro de casa, sem sinal nenhum de um invasor, sem sinais de violência. A pessoa foi deixada só com as roupas e os ossos, praticamente desintegradas. E isso está acontecendo numa cidade com pessoas sem ligação entre elas, sem algum tipo de padrão, mas periodicamente, tá? Também não é todo dia, não. E aí os grupos de aventureiros, que tem que ser o nível baixo ou mediano, eles vão acabar sendo contratados ou tendo que investigar o que está acontecendo. E a partir do momento em que a população está com medo e elas estão muito cabreiras do que pode estar acontecendo, elas começam a não dormir sozinhas, a não ficar sozinhas durante a noite, porque é durante as noites que tudo acontece. Então isso acontece, isso provoca o fato de pessoas não estão sendo mais encontradas sozinhas. Elas estão sendo mortas agora em duplas. Ou seja, era para morrer um, agora tá morrendo dois. Por quê? Porque tinha alguém lá e tava vendo. Só que para matar dois demora mais. Então, o que acontece é que essas mortes, na sequência, elas estão demorando e estão produzindo gritos, estão produzindo movimentações, e isso acaba acusando o fato, né, para a vizinhança, para todo mundo em volta. E é nessa que os caras vão ter que começar a investigar. Quais são as dicas e as pistas mais sugeridas, assim, as mais indicadas por mim? Que as mortes aconteçam de maneira muito aleatória, mas que não aconteçam fora do centro da cidade. Tá? Que ela não fique esparramada numa cidade muito grande, ela aconteça num lugar mais delimitado. Segundo ponto, elas vão acontecer no térreo. Então, pessoas que moram em sobrados e tudo mais, as pessoas nunca vão ser encontradas nos andares superiores. Sempre vão ser encontradas no térreo. E todas essas pessoas, elas vão ser mortas em casa, na taverna, no ambiente de trabalho, mas nunca vão ser mortas na rua, nunca vão ser mortas na casa dos outros, nunca vão ser mortas nesse tipo de situação. E aí eles vão começar a verificar essas condições e vão ver essas similaridades, né? Sempre no térreo, sempre sem ninguém entrar, sempre sem ninguém sair, sempre sem sinal de violência, sempre sem nada mexido, sem nada alterado no quarto, a não ser que a própria vítima tenha feito, tá? E eles vão começar a verificar algumas possibilidades. Poxa, alguém materializou, teleportou? É muita magia para pouco resultado. Teleporte é muito grande para pegar uma pessoa do nada, assim, sem motivo. Poxa, a distância tem que ser um mago muito poderoso e a magia geralmente deixa algum revés. Você não tem magias, por exemplo, que deixa só pano e osso. Você geralmente tem pó, porque você pulveriza, ou você queima o lugar. Então existe essas coisas, eles vão ver que não é magia. Eles vão ver que não é alguém que está entrando ali. Então eles vão começar a verificar a possibilidade de ser fantasma, vão verificar a possibilidade de ser outros tipos de criatura. E vão tomar medidas contra elas. E não vão achar nada que possa fazer com que isso seja possível. Lá pelas tantas, quando todo mundo tiver bem confuso, você vai deixar uma marca, tá? Você vai fazer com que debaixo da cama de uma das vítimas, ou debaixo da mesa de trabalho de um artesão que foi pego, tenha uma fresta. E essa fresta ligue a um porão ou direto ao solo. E aí você vai ver que esse caminho foi aberto. Ou seja, o que matou veio do chão. O que matou subiu e pegou a pessoa. Logicamente, eles vão para o subterrâneo. E no subterrâneo, eles vão topar com o que está acontecendo. Que é um limo
né? Uma criatura, uma gosma cinza que está pegando essas pessoas. Eles vão enfrentar, eles vão impar, ela é grandona e eles vão matar. Pronto, resolvemos o problema. Matamos. Só que vai acontecer de novo. E aí eles vão achar que tem mais e eles vão voltar a investigar agora os subsolos. E aí é que vem a questão, meu amigo. Existe um culto no subterrâneo escondido, onde pessoas de influência na cidade estão tentando puxar uma entidade que eu não tinha planejado isso, mas pode ser inclusive aquela a entidade que Jesus citou, que Baal falou lá, como é que era o nome dela? Olho da aniquilação. A bolha da aniquilação, eles querem trazer aquilo lá, só que o que eles estão trazendo é uma gosma planar nervosa, um pouco mais poderosa, que está se espalhando pela cidade, pegando pessoas ligadas aos cultistas. Por que ligadas aos cultistas? Porque para trazer essa criatura, essa entidade do outro plano, eles estão fazendo sacrifícios pessoais. Então, os investigadores, os aventureiros vão descobrir quem são, vendo quem são as pessoas que morreram, quais são as pessoas que têm ligação ali, que poderiam estar fazendo. E quando eles confrontarem os cultistas, porque enfrentar a criatura não tá dando certo, eles vão ver que o troço é muito mais embaixo. Porque o que eles fizeram foi invocar uma grande gosma ocre gigantesca, descomunal, que está infiltrada no chão da cidade e que está fazendo isso por conta própria. E quando eles forem ver um jeito de desfazer, eles vão ver que não existe mais, porque não existe mais controle sobre a criatura após eles pegarem, ou matarem, ou enfrentarem e vencerem um dos cultistas. E aí eles vão ter que eliminar essa criatura grandona. E aí você vai botar essa criatura com o nível que você imaginar que elas têm que ter, de acordo com o nível de desafio do grupo, com as dificuldades. E aí você vai fazer com que o combate não seja simplesmente um combate de bate, dano, escapa, dano, porque aí fica muito mecânico. Faz com que a criatura emerja na cidade. E você tem que dar uma certa quantidade de dano nela. Só que você tem que impedir que ela pegue outras pessoas. E aí você vai ter aquelas sugestões que a gente estava dando, né, para deixar ela mais legal. Você pode fazer com que ela, quando ela come uma pessoa, no bom sentido, no sentido alimentício, né, da conversa, ela recupere parte dos pontos de vida dela. E aí eles vão ter que salvar a população e lutar contra ela até extinguir essa criatura. Só que, dica, não faça com que pontos de dano vençam a criatura. Façam com que parte do grupo tenha que bater na criatura, parte do grupo tenha que salvar a população e conjuradores do grupo tenham que desfazer o ritual. E aí vai ficar mais legal, principalmente se eles convencerem os cultistas a desfazer o ritual, eles complementando a quantidade de gente que tinha antes para fazer com que a magia seja desfeita. Assassinato com gosma sempre é bom, né? Porque tem a fresta ali, ela pode sair por lá e ela não deixa muito rastro. Então, assim como o efeito que a gente falou ali do rastreador rastejante, meio que qualquer outra gosma, com exceção do cubo gelatinoso, poderia fazer essa ação, né? E escapar ileso ali por alguma fresta, por algum buraco ali. Então, é um bom artifício para aventuras de investigação justamente por conta disso. Eu gostei da premissa. E eu gosto dessa ideia de você não fazer como um combate normal, assim, tipo, simplesmente resolver com um ponto de vida. Dá um plot twist pra galera. Pra galera ter que pensar melhor. É o famoso do tipo assim, não precisa grindar, mas não chega no final da aventura de investigação sem informação, não, sabe? Eu acho que dividir essas 3 etapas assim fica legal, porque você divide o grupo de acordo com as suas possibilidades. Um grupo para salvar a população, um grupo para defender os cultistas, que seja o caso, né? Porque a Gosma vai querer impedir o ritual, e um grupo para fazer o ritual, você dá importância para a galera de acordo com as suas próprias habilidades. Porque magia pode dar dano, mas você gasta, né? Você fica sem. Então, bom botar o mago, o feiticeiro, o clérigo para fazer algo útil que ele realmente saiba fazer.
E não sei vocês, mas toda vez que eu vejo um jogador que eu tô narrando, e esse jogador ele é conjurador, e você coloca alguma coisa que não tá nas magias decoradas dele pra ele fazer, compartilhar uma magia, participar do ritual, alguma coisa que está extrapolando aquilo lá, os caras ficam satisfeitinhos, parece que, nossa, agora eu tô fazendo as coisas que eu vejo no livro que os magos faz que não tá aqui, que eu não posso fazer. Aí é legal.